No Justiça para Todos, você vai acompanhar a primeira parte da terceira edição do Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, FONACRE, organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. O evento, realizado em Brasília, reuniu diversas autoridades para discutir e aperfeiçoar temas como a concorrência e a regulação, o devedor contumaz, apropriação de tributos, acordos de leniência, compliance, ética concorrencial e processos de recuperação judicial. A palestra inaugural foi com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que analisou os enunciados das edições anteriores. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. No Momento Cidadão de hoje, vamos falar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A gente está falando um pouquinho sobre o FGTS, a importância que ele tem em relação tanto aos empregados quanto aos empregadores e, a partir daí, as necessidades que as empresas precisam observar para manter a sua atividade regular. O FGTS, como é de conhecimento geral, é um direito que os trabalhadores possuem, garantido pela Constituição, previsto na Constituição. Ele representa aí um percentual de 8% do valor da remuneração devida ao empregado no mês. No fim do ano, ele equivale a um 14º salário, porque 8% ao mês, 12 vezes por ano, dá 96%, mais a remuneração e tudo mais, daí uns 100% certamente. E ele é, na verdade, uma vantagem que o empregado possui para as hipóteses, para a utilização nas hipóteses previstas na lei. Seja para aquisição de casa própria, seja em determinadas circunstâncias de doenças graves, o empregado pode, então, utilizar esse valor. Mas o ponto principal é que, além de ser um direito do empregado, o regular cumprimento das obrigações junto ao FGTS é uma obrigação imposta às empresas. E essa obrigação imposta à empresa traz uma série de consequências relevantes. Entre elas, por exemplo, a necessidade de comprovação da regularidade para uma série de providências e contratações pretendidas. Por exemplo, para participar de licitação, uma das exigências necessárias é a apresentação do CRF, o Certificado de Regularidade junto ao FGTS, que é o documento que comprova que a empresa está em dia com as obrigações do FGTS, seja em relação ao recolhimento das contribuições devidas, seja em relação aos registros cadastrais correspondentes e todas as demais obrigações impostas por lei. Nessas circunstâncias, a exigência do CRF existe tanto para participar de licitações como para realizar contratos com o poder público, a obtenção de créditos com recursos públicos e também com o próprio FGTS e uma série de outras providências. A obtenção do CRF é emitido pela Caixa, a Caixa disponibiliza um canal via internet para acesso pelas empresas e controle. Em regra, ele possui uma validade de 30 dias e, recentemente, inclusive, se disponibilizou a verificação prévia antes do vencimento do certificado para que a empresa possa manter o seu controle e manter a sua regularidade. Essa é uma das alternativas disponíveis e, com toda certeza, com a intenção de ajudar e contribuir para as empresas no Brasil. Durante o Fórum Nacional da Regulação e da Concorrência, FONACRE, foi destaque o papel do Poder Judiciário e a importância do debate para dar maior previsibilidade e também uma maior segurança jurídica. Acompanhe. O terceiro Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, FONACRE, promoveu debates entre magistrados federais, advogados, membros do Ministério Público e representantes de órgãos do Poder Executivo e instituições, sobre desafios e experiências das agências reguladoras e a legislação brasileira anticorrupção.
Foi em 2017 que a Associação dos Juízes Federais do Brasil sentiu a necessidade de reunir a magistratura federal para debater a concorrência e a regulação no país. A AJUF realizou no Rio de Janeiro o primeiro FONACRI. A segunda edição, no ano passado, foi em Campinas, São Paulo. E agora, mais uma vez, o fórum fez parte do calendário de eventos da associação. Nós vivemos num momento que o Brasil precisa de crescer do ponto de vista econômico, mas isso demanda o que todo mundo há muito tempo fala, mas que a gente tem que caminhar para construir essa agenda de uma segurança jurídica, né? E acho que o papel do Judiciário, particularmente do Judiciário Federal, que é um judiciário que decide matérias que têm relação direta com o mercado concorrencial e com a regulação, é que os juízes possam participar desse debate, ouvir, né, os atores que diretamente atuam nesse segmento, nesse mercado, para que a gente possa aqui formar uma massa crítica, propor enunciados, estabelecer, às vezes, até alterações legislativas que a AJUF pode trabalhar, tudo visando esse objetivo maior, é de conferir uma maior previsibilidade, uma maior segurança jurídica para a atuação do Poder Judiciário. O IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, instituição sem fins lucrativos, é uma das parceiras da AJUF em estimular a troca de informações sobre o assunto. O IBRAC é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1992, inicialmente por advogados de direito da concorrência e economistas, e depois expandiu para deixar de ser somente um ambiente de discussão de direito da concorrência, mas também para abarcar discussões de comércio internacional, consumo e regulação. A abertura do terceiro FONACRI contou com a exposição da realidade de um dos setores da economia, o de combustíveis, que enxerga no fórum a chance de relatar o cenário em que se encontra. O país, até 2030, precisa 80 bilhões de investimentos no setor para garantir o abastecimento do país. 80 bilhões de reais. É muito dinheiro. E para isso precisa ter dinheiro nosso, brasileiro, e dinheiro de fora. Dinheiro nosso e dinheiro de fora, nesse montante, nesse setor, só vem se tem adequada regulação, adequada segurança jurídica. Senão não vem. Então, acho que é totalmente propício por esse lado. Não é estudo meu, é estudo, né, por mais de um setor provando isso. Então, o país necessita disso. E o que é bom, né? Investimento gera riqueza, gera emprego, gera tributos e assim por diante. Para a Federação Brasil-Com, a iniciativa permite trazer à tona dificuldades do setor de combustíveis pouco ou nada conhecidas. A importância desse fórum para o nosso setor de combustíveis, ele, como trata da concorrência e da regulação, e no momento em que se discute a questão dos combustíveis, da regulação, dos preços a nível nacional, na Câmara Federal, no Senado, nas agências de regulação, essa discussão traz, vamos dizer assim, soluções, né, e expectativas de conseguirmos trazer uma regulação mais importante para que o povo entenda o que é esse setor de distribuição de combustíveis. O objetivo do FONACRI de abordar a concorrência e a regulação inclui as boas práticas e os ilícitos. Com isso, o ético não poderia ficar de fora. São muitas as dimensões que vão se abrindo cada vez mais e que o FONACRI participa e aprofunda esses temas. Então nós estamos aqui mais uma vez apoiando ao terceiro FONACRI, dando uma demonstração de quão importante é essas iniciativas da AJUF para o fortalecimento de temas que, como disse, estão diretamente relacionados com o interesse nacional e com o nosso próprio desenvolvimento. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Fernando Mendes, lembrou que o FONACRI surgiu de uma conversa interna. O FONACRI, na verdade, nasceu a partir de um debate que nós fizemos na AJUF, de um tema mais delimitado, que faz parte das discussões hoje também do FONACRI, que é a questão do devedor contumaz e as implicações que isso pode trazer no mercado concorrencial. Então, foi um debate que foi realizado na sede da AJUF, com diversos atores do Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, a OAB também, né? As diversas visões que implicariam aí o debate em relação ao devedor contumaz.
Ele deu boas-vindas aos participantes e parceiros que abraçaram a ideia, que deu certo. Eu agradeço a todos que nós tenhamos aqui nesses 3 dias, um debate, uma troca de ideias e que possamos aqui dar continuidade e a JUF contribuindo para esse seu papel, que para além de uma atuação corporativa, que obviamente nós temos, mas o papel da JUF nos seus 47 anos de história é muito maior do que isso, é contribuir para o desenvolvimento, para a economia e para o crescimento do nosso país. Veja no próximo bloco. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, analisa enunciados propostos nos fóruns anteriores. Não saia daí. A palestra inaugural foi ministrada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, que analisou os enunciados dos FONACRs anteriores e ressaltou que o fórum nasceu para ficar. Acompanhe. A palestra inaugural é uma das características de alguns dos fóruns da Associação dos Juízes Federais do Brasil. É o espaço para o convidado, magistrado ou não, iniciar a reflexão sobre o assunto do evento. No terceiro FONACRI, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, ficou com essa tarefa. É uma enorme alegria voltar a participar de mais um FONACRI, agora na terceira edição. Há 2 anos, no Rio de Janeiro, no Sheraton, nós fizemos a fala inaugural do FONACRI, com uma promessa ainda vaga, né, do que seria o FONACRI. Eu procurei, naquela ocasião, chamar atenção para alguns dos pontos que foram tratados hoje aqui, né? Essa complexa relação entre direito e economia, para a qual nós, profissionais do direito, somos tão mal formados nas nossas faculdades que frequentemente voltam a discutir questões escolásticas e rarissimamente tem no currículo análise econômica do direito. Acho que deve ter 3 faculdades no Brasil que têm análise econômica do direito. E ressaltei essa relação entre o impacto das decisões judiciais nas expectativas dos agentes econômicos, que se relaciona diretamente às decisões de investimento e que tem uma relação direta com a estabilidade do marco legal, do marco regulatório para a segurança jurídica, para a previsibilidade, que é um dos principais vetores do Estado de Direito. O ministro disse que, desta vez, optou por abordar os enunciados das outras edições do Fórum. O número 9, para ele, causou surpresa. Uma outra surpresa muito boa também foi o enunciado 9, que estimula o diálogo entre os agentes reguladores e econômicos, inclusive com o uso de meios alternativos de solução de conflitos. Em seguida, dedicou um tempo para comentar os enunciados 13, 14 e 15. E os enunciados 13, 14 e 15 cuidam exatamente da requisição de dados pelo judiciário. Houve alguns impasses e crises causados por decisões judiciais abruptas que, por exemplo, bloquearam o funcionamento do WhatsApp no país por alguns dias, né? Acho que esses enunciados vieram em resposta a isso, sugerindo que, na verdade, não cabe uma decisão dessa natureza que vai prejudicar o usuário final, mas, ao contrário, é preferível impor as trentes e cobrá-las a tempo e modo e sanções econômicas do que bloquear a atividade dessas redes ou desses aplicativos. Ele lembrou aos participantes do FONACRI, a maior parte magistrados, que atualmente o judiciário tem lidado com novos conflitos, alguns deles relacionados ao avanço tecnológico. Começam a surgir alguns conflitos que até pouco tempo nem se imaginava possíveis.
a emergência de plataformas digitais de comunicação tem ocorrido paralelamente ao sucesso de modelos de negócio que dependem da coleta e do uso de dados pessoais para gerar receita a partir de publicidade customizada e dirigida a determinados perfis de consumo. Neste momento de adaptação, o ministro destacou a presença das redes sociais. Um exemplo relevante dessa intersecção entre concorrência, proteção de dados e essas big techs é o exemplo do Facebook, né? É a empresa que faz parte da vida cotidiana de 2 bilhões de pessoas pelo mundo afora. Embora esse mercado, naturalmente, tenha sido praticamente criado por eles e tenha sido, no início, muito competitivo, esse mercado acabou se consolidando em benefício da empresa, cujo serviço implica que o usuário aceite um produto relacionado à vigilância comercial em larga escala, o que constitui um paradoxo numa democracia. Também em abril, o CAD iniciou um procedimento contra o Itaú e a Rede, e aí é um caso até contraintuitivo, né? Houve uma tarifação zero para uso de máquinas de cartão de crédito do banco para aqueles clientes do banco que tiveram, portanto, a sua taxa zerada e a possibilidade de antecipar os recebíveis. E isso tem sido objeto de argumentos muito interessantes dos dois lados e certamente isso vai acabar sendo objeto de escrutínio pelo Poder Judiciário. Fake news. As notícias falsas também ganharam espaço na fala do ministro Vilas Boas Cuevo. As fake news, que tem sido crescentemente tratado na Europa por meio de autorregulação, portanto, que envolve alguma maneira de compliance. A União Europeia já há alguns anos celebrou um compromisso com as principais empresas do setor, com as redes sociais, as principais empresas, no sentido de atribuir uma responsabilidade pelos conteúdos ilícitos que elas veiculam. E elas, por isso, passaram, então, a criar verdadeiros centros de processamento de informação, com centenas, às vezes milhares de pessoas encarregadas de fazer algum tipo de filtragem dos conteúdos que elas veiculam. Na Alemanha, entrou em vigor no início do ano passado uma lei, que é a lei chamada, lá em alemão, NetzDG, a lei de proteção dos dados das redes, que vai um passo além ao impor às redes sociais, com mais de 2 milhões de usuários, o dever de remoção de conteúdos ilícitos, tal como definidos em tipos penais expressamente listados. Após uma notificação do prejudicado, as empresas devem remover o conteúdo em 24 horas. Em alguns casos difíceis, o prazo pode ser ampliado para 7 dias. Os provedores que recebam mais de 100 reclamações anuais sobre conteúdos ilícitos são obrigados a apresentar relatórios semestrais. O ministro entende como fundamental expor as dificuldades e sugerir sugestões para a regulação e a concorrência no Brasil. Vi que já há alguns enunciados que procuram também cuidar da questão da remoção de conteúdo ilícito da internet, que cuidam da intervenção mínima sempre que se tratar da requisição de informações, por exemplo, de redes sociais ou de aplicativos. Isso abre uma avenida grande para esse debate importante contemporâneo das fake news, dos discursos de ódio, das fake news que têm contaminado a nossa vida política, né? E que têm sido muito relevantes na justiça eleitoral, na justiça comum de maneira geral e também na justiça federal em breve. Eu acho que será parte integrante da agenda. O FONACRI, que é vocacionado para refletir sobre questões contemporâneas, questões difíceis, questões pouco tratadas nas faculdades, será um fórum adequado, eu acho, para discutir as fake news. Depois do intervalo, acordo de leniência foi um dos temas debatidos no terceiro FONACRI. Voltamos já.
Acordo de leniência, controle judicial e questões contemporâneas sobre o Instituto. Foi um dos temas debatidos no 3º Fórum Nacional de Concorrência e da Regulação. Acompanhe na reportagem. Acordos de leniência, controle judicial e questões contemporâneas sobre o Instituto. Esse foi o foco da primeira mesa da 3ª edição do FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, que ocorreu em Brasília. A advogada Marcela Matiuso lembrou que no âmbito do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, esse acordo é feito com a primeira empresa que se propõe a ajudar nas investigações. Caso surjam outras, é assinado um outro documento. Ela diferenciou os dois. Só que o Instituto não chama mais acordo de leniência, a gente está falando do TCC, que é a sigla que a gente usa para os termos de compromisso de cessação. Os TCC são utilizados nos casos de cartéis, que são os que a gente está comentando aqui, para todas as empresas que desejem negociar com a administração pública e não sejam mais as primeiras empresas da fila. E qual seria o papel do juiz neste processo? O juiz, ele basicamente age em todo o meu processo, né? Inicialmente, ele autoriza uma busca e apreensão, né? Que pode ser autorizada, e aí ele tem, vocês já fazem isso em outras áreas, então não é um tema novo, né? Mas que também tem a dúvida de, será que o CAD, ao assinar um acordo de leniência, ele tem mais provas ou ele está baseando somente na confissão de uma pessoa? Né? Que essa é uma dificuldade muito grande, um risco enorme. Sigilo, né? A gente tem dois casos já dramáticos na nossa área de juízes que determinaram a abertura do sigilo de leniências, que para a gente é algo muito problemático, porque quanto mais sigiloso for um processo de leniência, mais eficaz é. Isso a gente já tem vários estudos internacionais que falam isso, né? Na fase de instrução, o juiz ele pode ser chamado a saber se o CAD está fazendo uma boa produção de provas. Né? Ele pode ser instado a analisar se a forma correta está sendo, o direito de produção, o cerceamento de defesa está sendo observado. Tá? Assegurar que a investigação aconteça e não fique sobrestada, porque a gente vê muitas vezes um mecanismo, a leniência sendo bastante atingida quando às vezes se manda sobrestar um caso no CAD, porque ele vai ficar anos e o leniente fica ali como sendo o único delator. Né? Quando até o leniente ter o caso julgado, ele é o único que confessou. Tá? Então, para a opinião pública, ele é o único que fez errado. Então, o caso tem que ser mais rápido. Tá? E, na fase de julgamento, assegurar que o CAD possa concluir o processo, mas, obviamente, o juiz pode ser chamado para saber se o CAD, para julgar, ele analisou tudo o que ele poderia ter analisado, e se a prova foi feita corretamente, e a gente tem visto isso muito nos casos concretos. Para a representante do Ministério Público Federal, que atua nos casos da Lava Jato, a corrupção é uma prática caracterizada por elos de silêncio. Novas formas de enfrentamento são essenciais. Como todo mundo sabe, a prática de corrupção ela se vale da lei do silêncio, ela se vale de elos de confiança e da cumplicidade entre os agentes. E para fazer face a esse elo de silêncio, a essa rede de confiança, essas técnicas de investigação diferenciadas são necessárias, de modo a desmantelar vínculos associativos ilícitos. Ela ressaltou a existência da 5ª Câmara no MPF que homologa esses acordos. Então, os primeiros acordos de leniência que chegaram na 5ª Câmara, eles foram aqueles celebrados na Operação Lava Jato, desde 2014, principalmente 2015, na esteira dos acordos de colaboração que os executivos das empresas firmaram. Mas foram 11 acordos de leniência firmados até hoje no âmbito da Lava Jato. E, ao analisar um desses primeiros acordos, a 5ª Câmara ela expediu, né, uma orientação no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para firmar os acordos de colaboração nos termos da 12.846. O Banco Central participou do debate sobre os acordos de leniência e destacou que eles não são tão frequentes na instituição financeira. E o fato é que nós recebemos hoje 2 propostas, se não me engano, no âmbito do Banco Central, e nenhuma foi para frente porque, de fato, o desincentivo é muito grande. Uma delas era essa situação de ex-dirigente e outra era sem correspondente penal.
A lei fala que é um acordo que ele ele seria dedicado a essas comunicações de crimes, mas também fala num acordo de cooperação técnica entre o BC e o Ministério Público. Por fim, houve um momento para indagações. Fórum, até porque o fórum ele é para discussão. Então a ideia era essa, levantar desafios, levantar dúvidas, discutir quais as saídas, quais as soluções, então, quais os problemas enfrentados. E no papel de debatedora, o principal é fazer algumas perguntas para ter mais esclarecimento sobre algum ponto específico, e realmente foi muito produtivo. A primeira parte do FONACRI foi elogiada pelos participantes. Estou achando ótimo, estou achando super produtivo, debates de alto nível, né? Então hoje de manhã a gente teve falando-se de leniência, agora a gente estava falando de compliance e anticorrupção, agora a gente vai ter um painel sobre tributação e concorrência, temas super atuais que precisam ser discutidos, e é justamente para isso que tem o fórum, né? É sempre maravilhoso participar do FONACRI, ainda mais agora que eu estou com competência especializada. A segunda região é a única região que já instituiu a questão da competência de ter várias destinadas a apenas tratar dessas questões. Então, eu acho que é fundamental, né, a partir desse momento, que o Poder Judiciário aprofunde mais essa questão e esse tema. Nos eventos da JUF, a gente sempre procura trazer pontos de vista variados, né, e não apenas trazer discussões teóricas. Nós queremos conclusões. O mundo de hoje exige isso. Então nós nos reunimos, nós realizamos discussões práticas e normalmente publicamos enunciados a respeito das conclusões alcançadas no FONACRI. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.